Nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo o que você precisa saber para você ter o seu visto americano em 2024 aprovado. Se você também sonha em ter estampado no seu passaporte o glorioso visto americano, você precisa ficar com a gente até o final para que você utilize aquilo que você vai aprender aqui hoje para receber aí o seu visto lá no consulado. E para me ajudar a cumprir essa tarefa que não é nada fácil, afinal de contas a gente está falando aí de Brasil, tantas pessoas com perfis diferentes, morando em regiões diferentes, vivendo realidades diferentes, mas que têm um sonho em comum. Eu quero entrar nos Estados Unidos, eu quero pisar os meus pés nesse lugar, e para isso precisa-se de um visto americano. E ninguém melhor do que o Cris, da Move Vistos, um dos maiores especialistas em aprovação de vistos que eu conheço, aqui para me ajudar hoje a tirar as dúvidas mais comuns para quem quer ter um visto americano. Então, em primeiro lugar, Cris, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, e diz pra galera quem você é, se apresenta aí, cara. Pô, obrigado, olha, eu te agradeço demais pelo convite. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Cristiano, eu sou um dos fundadores da Move junto com o Oliver. Só para trazer um pouco mais sobre o meu histórico, eu sou economista de formação, fui consultor a minha vida inteira e eu e o Oliver estruturamos essa metodologia que hoje é usada na Move Vistos e que tem dado resultado que ninguém mais no Brasil está conseguindo dar. Então, cara, legal, vai ser bacana demais compartilhar com o pessoal o que a gente tem visto dentro da Move, que tem funcionado, e às vezes a gente consegue ajudar as pessoas a reduzir um pouco essas negativas que o pessoal tem tido. É isso aí, tem muita gente me mandando mensagem lá no meu Instagram, no @sigaoliver, pra quem não me segue, segue lá. Siga também a Move Vistos, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, existe um canal da Move Vistos onde você pode obter muita informação sobre vistos americanos. E o pessoal tem me dito lá no Instagram, cara, a felicidade que estão, já tem bastante gente aqui nos Estados Unidos com visto estampado no passaporte, vivendo aqui nos Estados Unidos, e tem muita gente no Brasil esperando para viajar para cá, ou que já viajou e já voltou, enfim, muita gente aí contente com os resultados que a Move tem trazido. Cris, então vamos lá. Para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta a respeito da DS 160 para saber o peso que essa documentação tem na hora de se ter um visto aprovado. Eu sei que a Move Vistos tem um foco muito grande na preparação para o dia da entrevista e também na concepção da estratégia da solicitação do visto, mas tem também um time ali que só trabalha com DS 160, porque existem, inclusive, métodos e maneiras específicas de se preencher aquela documentação para que o agente que tem uma perspectiva de um americano possa compreender o que precisa ser compreendido para que o visto seja aprovado. Na sua visão, qual que é o peso que a DS 160 traz para a aprovação de um visto americano? Tem um peso significativo demais, tá, Oliver? Porque o que acontece? As pessoas precisam entender que a 1060 ela vai ser a base inicial pelo qual o cônsul vai conduzir a entrevista. Então, vai ser dela que ele vai tirar as informações principais para poder te abordar, seja no visto de estudante, no visto de turismo, e entender qual que é a tua abordagem, qual que é a tua viagem, e dali que vão derivar as perguntas que vão surgir. Se eu puder usar uma analogia de futebol, a 1060 não é aquele artilheiro que vai fazer o gol, né? Mas é aquele volante, aquele cara que precisa trazer uma solidez para o time, que ele não pode ter vacilo, assim. A 1060 é o documento que não pode estar errado. Ele tem que ter todas as informações certas e ajuda demais se ela tiver preenchido em inglês, afinal, ela vai ser lida por um americano. Então, é complicado você responder a 1060 em português e esperar que o cônsul americano tenha a mesma compreensão que ele teria se você escrevesse em inglês. Então, tem muitas pessoas que às vezes pegam, traduzem um texto no Google Tradutor, não é a melhor abordagem. Então, ter uma boa 1060, que primeiro é super transparente com seus pontos fortes e fracos, que não comete vacilo e que não tem absolutamente erro nenhum em data, informação, que consiga passar a sua experiência profissional de uma forma robusta e que valorize o que você faz, e não que seja colocado ali como se fosse um LinkedIn, né? Acho que muitas pessoas descrevem ali o que você faz quase como se fosse um currículo. Absolutamente não é essa a ideia. Você precisa fazer um resumo que valorize o que você é enquanto profissional e que, se você já tiver uma negativa, ela já responda ali por que você foi negado, o que mudou e o que você está fazendo agora para que o cônsul, caso ele não te ouça, ele tenha ali pelo menos uma forma de ler. Então, o 1060 ele não é aquele documento que vai brilhar, mas ele definitivamente, se bem preenchido, primeiro, não te compromete, segundo, se você souber usar os campos certinhos, ele pode jogar a seu favor. Perfeito, Cris. Então, enquanto o aplicante está ali falando e colocando elementos e sementes de aprovação através do ouvido, a DS 160 está colocando elementos de aprovação através do olhar, porque é exatamente para o que o agente que vai entrevistar está olhando. Muito bom, cara, maravilhoso. Eu queria fazer uma outra pergunta, ô Cris, que o pessoal mandou lá no meu Instagram, porque eu disse que a gente faria essa live aqui, e o pessoal falou, por que está havendo tanta negativa de entrevistas de vistos americanos, embora nós estejamos batendo recordes também de aprovação pelo número de aplicantes. A gente sabe, nós que participamos de grupos de aprovação, que tem muita gente que ainda é negado no pedido do visto americano, sendo que a maioria esmagadora é aprovado. O que você tem a dizer dessa questão das negativas? Porque tem sido tão evidente aí em grupos de WhatsApp, por exemplo, a questão das negativas dos vistos americanos.
Sim, e isso é importante das pessoas entenderem. O que acontece? Quando a pessoa olha a notícia que aparece no jornal, que fala que 800 mil vistos americanos foram emitidos em 2022 e que a meta é emitir 1.200.000 vistos, ou seja, um aumento de 50%, as pessoas pensam, bom, eles estão aprovando todo mundo. Absolutamente não é isso. O que acontece é que o número de aplicações ele está crescendo numa proporção muito maior do que o aumento do número de aprovações. Ou seja, tem esse tantão aqui de gente aplicando a mais e isso daqui de aprovações a mais. Então, o que está causando esse aumento de aprovação nada mais é do que o aumento de aplicações que estão acontecendo hoje em dia. Então, o que tem causado tantas negativas? As pessoas não sabem se preparar exatamente. Pode parecer um pouco contraditório, mas às vezes só o seu bom senso ele não vai te guiar para uma aprovação de visto americano. Isso, na verdade, muitas vezes faz com que as pessoas caiam em armadilha com convicção, que é o grande problema. A pessoa ela vai convicta. Eu sei o que eu estou falando, eu vou falar com o cônsul, eu vou contar meu projeto, aí tem o visto americano negado e ela não entende o que aconteceu, porque você explicou de uma forma que não atendia ao que o cônsul precisava ouvir. Então, Oliver, posso contar um caso rapidinho aqui sobre um casal que acabou de ter visto aprovado e que faz todo sentido que o pessoal entenda o que eles passaram, porque isso mostra muito do que está acontecendo, que está fazendo as pessoas terem o visto negado. Manda bala, cara. Então, legal, cara. O Thiago e a Amanda, eles acabaram de ter o visto F1 aprovado, eles vão estudar inglês nos Estados Unidos. E eles acabaram lá na entrevista conhecendo uma moça lá fora que acabou sendo entrevistada no guichê do lado deles ao mesmo tempo que eles. Eles estavam super preparados, super confiantes, sabiam o que falar. E essa moça, ela não estava desse mesmo jeito. O que aconteceu foi, enquanto a entrevista deles acontecia, eles conseguiam ouvir o que acontecia com ela. Enquanto o cônsul desse casal, que foi aprovado com a ajuda da Move, ele foi bastante agressivo na forma de falar, ele foi confrontador, ele cortou, ele fez cara feia, ele bufou, ele acabou aprovando o casal da Move. Por outro lado, a moça do lado, que ela teve um cônsul super agradável, que sorria para o que ela falava, comentava positivamente, elogiava algumas coisas que ela dizia, acabou negando o visto dela. Então, as pessoas precisam entender que o visto americano hoje ele exige muita estratégia, isso tem feito com que muita gente seja negada. E aí, Oliver, te respondendo de forma objetiva, o que acontece é que as pessoas elas estão usando estratégias que parecem sensatas, mas que não atendem à necessidade do cônsul, do que ele precisa ver para aprovar um visto americano. Só que as pessoas não conseguem saber isso por conta própria. É impossível você, só conhecendo o seu caso e vídeos de entrevista do YouTube, chegar à conclusão de exatamente o que tem que ser feito. Porque entrevista de visto americano, ela precisa ser bastante cirúrgica. Você tem que passar informações de forma muito precisa e às vezes 2 ou 3 palavras erradas fazem com que o cônsul olhe para você de outra forma e acabe negando o seu visto. Só um caso rápido que aconteceu com a gente, nós temos a Carol, por exemplo, que recentemente ela foi negada, se não me engano, no dia 30 de setembro, contratou o Move uns 2 dias depois, em menos de 20 dias ela teve o visto dela aprovado. Ela aplicou para o de turismo e foi negada, ela contratou a Move, aplicou para o de estudante, mudou o estado, mudou toda a estratégia, ela aprovou. Então, a forma como você conta muda completamente o resultado da entrevista, a percepção que o cônsul tem de você. Perfeito, Cris. E me fala um pouquinho a respeito de perfis, né? Porque muita gente tem essa questão, o meu perfil não é um perfil aprovável para o visto americano. Ou então, essa pessoa foi aprovada porque tem um bom perfil. Se a gente está falando, então, de análises que os agentes consulares fazem da DS-160, como você já explicou, do comportamento e da forma como a história é contada do jeito que você disse. E muitas vezes o resultado disso pode ser, inclusive, diferente do que ele está transparecendo, como foi o caso dos clientes que você exemplificou, onde um cônsul que foi mais agressivo aprovou e um cônsul que foi mais tranquilo negou. Que tipo de perfil o americano quer aqui dentro dos Estados Unidos? O que tá como ordem aí para a galera que está no Brasil, nos consulados americanos, fazendo entrevistas de estrangeiros que querem ter autorização para entrar legalmente aqui no país? Então, quem é que está sendo aprovado hoje em dia, Cris? Tem isso? Isso é muito legal, Oliver. Quando a gente começou a fazer análise estatística na Move num volume muito grande, a nossa perspectiva era encontrar uma estatística que mostrasse que determinada profissão aprova mais, que determinada renda aprova mais, que determinado estado, determinado consulado. As pessoas estão sempre perguntando, né, qual o consulado que aprova mais. E nós achávamos que nós viríamos algumas coisas assim, que pessoas que já têm um visto de turismo, por exemplo, teriam mais chance de aprovar um visto de estudante, pessoas que já tiveram visto no passado teriam mais chance de ser aprovadas. E essa era a nossa expectativa quando a gente começou a analisar os números. Mas os números eles mostraram uma outra realidade para a gente, que é muito mais sobre como as pessoas entendem com muita transparência os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, como que elas apresentam os pontos fortes e como que elas se preparam para poder lidar com os pontos fracos. Porque o que muita gente não sabe é que a pessoa fala assim, bom, eu não sei exatamente qual é a estratégia que corre, então eu vou falar para o cônsul que eu quero fazer isso, 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 isso. E no final das contas, ela traz uma salada de frutas, o cônsul vai olhar para aquilo ali e vai ficar confuso. Só que é preciso que a pessoa ela tenha uma estratégia extremamente robusta,
única e completamente à prova de crítica. Então, quando a gente olha as nossas estatísticas na Move, o que mais tem causado aprovação são as pessoas que são abertas a aceitarem as nossas dicas de como passar aquela verdade dentro de um template que nós temos visto que está funcionando amplamente. Então, no passado, tendo visto vários exemplos diferentes de abordagem, de tentativas, de formas de contar isso daqui, permitiu com que nós criássemos padrões que estão funcionando num percentual que é muito acima do que a gente achou que fosse possível quando nós criamos essa nova metodologia. Então, tudo que a gente fez lá atrás funcionou. As pessoas precisam entender. Você tem que ter clareza total sobre o que você tem de bom no seu perfil, o que você tem de ruim no seu perfil. Muitas pessoas, inclusive, confundem isso, acham que coisas boas são ruins e vice-versa, e você precisa bolar uma estratégia para cada item desse individualmente, para que o consumidor não possa te pegar desprevenido. Legal, Cris, mas fazendo esse papel aqui de interlocutor da audiência que vai assistir a gente, tem muita gente que chega aqui e não tem a mínima ideia como funciona o visto americano, não sabe exatamente que tipo de visto ali ele quer pedir, qual é o objetivo dele nessa viagem, não sabe das limitações do visto. Então, eu vou fazer esse papel de tentar trazer perguntas também que deem para a audiência os elementos que eles precisam para ir construindo essa ideia, essa narrativa de o que é o visto americano, para que ele serve, como ele pode ser usado. E principalmente, como ter ele aprovado, porque afinal de contas não adianta você ser um especialista em visto. Se o seu visto não for aprovado, você não vai conseguir entrar nos Estados Unidos, e é o que eu imagino que as pessoas que estão assistindo aqui esse vídeo querem. Então, ainda dentro dessa questão do perfil, qual que é o mínimo que se precisa para pedir um visto americano? Quanto que eu preciso ter em conta? Me dá uma explicação geral sobre isso, porque eu cheguei aqui nessa live agora e não tenho a mínima ideia de quanto eu preciso ter de dinheiro para poder ter um visto americano aprovado. Me traz um pouco dessa informação, por gentileza, Cris. Legal, Oliver. E aqui diferencia muito se é visto de estudante ou visto de turismo, tá? O visto de estudante, se você tiver a partir de R$ 12.000, é possível você ter um visto americano aprovado. É claro que se você tiver uma folga, isso pode fazer diferença, mas as pessoas tendem a achar que quanto mais, melhor. Não é assim. Não importa se o cara tem 180 milhões de reais na conta, isso não garante aprovação, mas não garante mesmo. Inclusive, se você não souber como explicar direito esse teu projeto, o cônsul pode até pensar que você tem segundas intenções e que está tirando o visto de não imigrante com a finalidade errada. Uhum. Então, a Tem grana muito dinheiro mínima pode que... ser, inclusive, ter uma conotação negativa, se a pessoa Com não souber certeza. apresentar essa informação. Absolutamente. Nós tivemos um cliente que gravou a entrevista, que vai para o canal da Move também, que ele era um mega empresário no Brasil, que ele foi para a entrevista, quando ele falou quanto que ele ganhava, as pessoas aqui atrás começaram um burburinho, que ficaram espantados como a pessoa ganhasse tanto dinheiro, e no final, antes do cônsul aprovar, ele falou assim: eu não costumo aprovar esse visto para pessoas como você. Você tem Olha, certeza de que você vai voltar para o Brasil? E aí ele foi, respondeu exatamente igual foi treinado na mentoria, o cônsul aprovou, mas depois disso ainda confrontou ele de novo. Então não adianta você ser mega rico, é muito mais sobre como que você conta isso. E esse cliente nosso, ele estava preparado porque ele respondeu tão bem, mas tão bem, que o cônsul ele passou por cima das convicções dele e acabou aprovando um cara que ele queria por tudo mais negar o visto dele, mas ele acabou aprovando. Então, ter muito dinheiro não vai aprovar o seu visto, mas existe um mínimo ali que é de 12 mil, né? explica o que é esses 12 mil, Cris, só para o pessoal entender. É 12 mil por mês de estudo? Como é que funciona isso no caso do visto de estudante, que é o que você está exemplificando aqui? Pô, legal. Os 12 mil, Oliver, são um valor que a pessoa tem que ter de reserva financeira no banco, seja numa conta corrente, numa poupança, ou aí, dependendo de alguma aplicação, isso também pode ser aceito, que ele tem essa grana guardada para mostrar que ele consegue se bancar por um período de estudo mais curto. Já no visto de turismo é diferente. No visto de turismo, a pessoa ela não necessariamente precisa ter a grana da viagem. O visto de turismo ele tem 10 anos de validade. E ao contrário do visto de estudante, você pode tirar o visto de turismo para fazer uma viagem lá na frente. Você pode, inclusive, tirar o visto e só usar ele depois de 5, 6, 7 anos. Então você tem bastante flexibilidade e tem muitas pessoas que são aprovadas mostrando para o cônsul que eles estão juntando dinheiro para uma viagem futura, mas que eles já estão querendo se antecipar e ter o visto na mão para poder se planejar com mais assertividade. Então, se no visto de estudante para se fazer um intercâmbio de um determinado período aqui, o mínimo que se precisa comprovar é 12 mil reais. No visto de turismo, as pessoas não precisam, então, Cris, ter uma reserva financeira para ser comprovada na hora da entrevista? Não, não precisa. A pessoa ela pode estar sem grana na conta naquele momento, mas é uma viagem futura que ela vai fazer. Enfim, se ela tiver meios para juntar aquele dinheiro, é altamente possível que ela tenha o visto de turismo aprovado. Na mentoria da Move, inclusive, as pessoas elas são instruídas em relação a isso, né? Como explicar para o cônsul que você, caso você não tenha o dinheiro hoje, você vai ter o dinheiro futuramente no dia que você for fazer a viagem. Agora, é claro, né? Se você já tiver alguma grana guardada, isso obviamente vai ajudar. Só que se você não tiver, isso não elimina a chance de você ter um visto de turista aprovado.
O importante é você mostrar para o cônsul como que você vai juntar o dinheiro para poder pagar a viagem lá na frente. Então traz pra gente essa informação a respeito das datas para se fazer a entrevista. Legal. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes estão subestimando, porque no visto de turismo nós fizemos inclusive vídeos um tempo atrás falando sobre como que as datas se anteciparam, porque os consulados no Brasil aumentaram o número de funcionários para poder atender com aquele aumento da demanda. Só que em resposta a isso, a demanda subiu mais ainda. Então o que a gente vê é que hoje nós tínhamos até pouco tempo datas previstas para entrevista 30, 20 dias depois, e as coisas voltaram para 4, 5 meses, e elas ficam oscilando, vai e volta o tempo inteiro. Então, se você quer ter o seu visto de turismo aprovado, não dá mole, aplica, porque você pode não encontrar uma data tão perto. É claro que na mentoria da Move nós ajudamos com isso, nós temos um serviço para poder antecipar, isso já está incluso na mentoria, você não precisa pagar mais nada, e nós temos uma taxa de sucesso de conseguir antecipar a entrevista para menos de 3 meses muito, muito boa, mas não é uma garantia. Agora, olha, eu vou falar uma coisa que as pessoas não têm ideia, porque eu não vi isso sendo falado no YouTube ainda, tá? O visto de estudante ele não está com as datas tão garantidas como ele estava nos últimos 2 anos, tá? O que tem acontecido nos últimos tempos? Por exemplo, no consulado do Rio de Janeiro, chegou um momento em que sumiram as datas e só tinha data para mais de 2 meses para frente. Isso aconteceu há menos de 15 dias atrás. Agora deu uma melhorada de novo, mas se você está querendo tirar o seu visto de estudante e você assumiu na sua cabeça de que é garantido que no momento que você quiser tirar o seu visto de estudante, as vagas vão estar disponíveis, é só você chegar, preencher a 1060, fazer a matrícula e enviar, que de repente você está 15 dias depois na frente do cônsul fazendo a sua entrevista, não leve isso como garantido. Quantas vezes a gente não fala sobre isso? A dinâmica, quando a gente fala em vistos americanos, ela muda com uma frequência muito grande. Então, o que hoje parece certo, daqui a 15 dias pode estar completamente diferente. Nas outras cidades, a gente não teve essa oscilação tão forte. Só que nós observamos é que não tinha mais 5, 7, 10 datas para cada dia na frente, né? Começou a ter uma restrição um pouco maior. Então, se você está planejando tirar o seu visto de estudante, eu quero começar a estudar daqui a 12 meses, olha, tenha atenção com isso, já começa a se planejar, já coloca esse plano em prática, porque as coisas podem piorar e depois as pessoas vão falar que a gente não avisou. E a Isso demanda não é vai cada vez garantido. aumentando mais, né, Cris? A gente tem que lembrar isso também. A demanda vai aumentando, tem mais gente tirando visto americano, especialmente no momento que a gente está vivendo hoje no Brasil. Eu fiz um vídeo, inclusive, falando sobre isso. Vou deixar esse vídeo marcado em algum lugar por aqui quando ele sair. Quem tem a oportunidade de emitir o seu passaporte, deixar o seu visto americano estampado no seu passaporte, faça, porque você não sabe se... Cara, a gente está refém de tantas questões no mundo. Hoje a gente está refém de uma relação geopolítica do Brasil com os Estados Unidos. O Brasil acabou de decidir começar a exigir também dos americanos solicitação de vistos para se entrar aqui. Isso, de certa forma, é uma comunicação diplomática. Isso significa alguma coisa. Então, não estou nem julgando se está certo ou errado, mas eu acho que quem tem a oportunidade de deixar um visto americano estampado no passaporte deve fazer. E para quem quiser falar com a Move a respeito de vistos americanos, quiser saber sobre as datas, quiser saber para quando se está podendo agora tirar vistos para turismo ou para estudos, é só vocês entrarem em contato com a gente. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você pode seguir a gente também no Instagram, no @movevistos. A gente, inclusive, coloca lá as datas. Semanalmente a gente posta as datas de como tá aí para você agendar a sua entrevista. Cris, eu queria que você pincelasse também, rapidamente, a parte documental. Não dá pra gente cobrir tudo. Vamos, inclusive, Cris, tentar trazer mais lives como essa daqui, porque, cara, se a gente quiser realmente deixar as pessoas munidas dessas informações que vão trazer os elementos de aprovação, não dá pra gente fazer uma live de 30, 40 minutos. Então, vamos tentar trazer mais vídeos como esse aqui, respondendo perguntas. Inclusive, quero convidar quem tá assistindo essa live até aqui, deixa sua pergunta sobre o que você quiser saber a respeito de visto de estudante, visto de turismo, extensão de visto, alteração de status, aqui nos comentários desse vídeo, que a gente traz um novo vídeo daqui a algumas semanas, respondendo essas perguntas e até facilitar a organização para a gente. Mas para a gente não deixar de falar um pouquinho sobre a questão documental, Cris, o que você pode dizer a respeito dos documentos de apoio? Como é que funcionam eles? O que um aplicante ele deve ter consciência de não esquecer de levar para a entrevista para suportar aquilo que está sendo dito ali para um agente consular? No visto de estudante, primeiro, você vai precisar levar o comprovante do pagamento da taxa SEVIS, que é aquela taxa de $350. Você vai precisar levar o comprovante do agendamento da entrevista e do CASV, dependendo da cidade onde você vai. Você vai precisar levar o seu I-20 assinado, que é o documento de matrícula da escola. Você precisa levar também a carta de aceitação da escola, que é um documento que eles mandam junto com a matrícula. Você precisa levar também a sua página de confirmação da 1060, que quando você finaliza a 1060, ele gera uma página, ela tem um código de barras e tem um código vermelho,
que se repete em vários lugares, inclusive no código de barras. Essa é a documentação básica. Agora, tem tudo aquilo que você precisa levar no dia da entrevista, e isso vale para o de turismo também, eu já respondo de turismo. Você precisa levar absolutamente tudo que valide o que você tem na DS-160 e que valide tudo que você for falar na sua resposta verbalmente para o cônsul. Você tem que estar absolutamente preparado para ser confrontado em relação a isso, mas entender que 90%, e isso é estatística interna da Move, 90% das entrevistas o cônsul não pede absolutamente documentação nenhuma, ou seja, você vai ser aprovado com base na sua DS-160 e nas respostas que você deu. Mas as documentações que o cônsul mais tem pedido em entrevista são certidão de casamento e certidão de nascimento de filho. Aí, pro visto de turismo, você vai precisar de documentações parecidas com o de estudante. Você vai precisar da página de comprovação do agendamento e você vai precisar da página de confirmação da DS-160 de cada pessoa da família, que é aquela página que tem um código de barra e tem um código que fica se repetindo naquela página inicial do documento todo. Além disso, é extremamente importante você ter foto 5x5. Isso pode ser necessário, não importa em qual cidade você vai, tá? As pessoas às vezes não sabem disso e acham que, não, mas eu não vou para Porto Alegre, não vou para Recife, eu não preciso porque no Casvo eles vão tirar foto. Ou eu não preciso levar na entrevista porque no Casvo eu já tirei a foto. O que as pessoas não sabem é que o tempo inteiro o sistema do governo americano está dando problema. No Casvo eles não conseguem subir a foto e na entrevista eles não conseguem puxar a foto do Casvo. O que acontece? As pessoas que não sabem disso saem correndo do Casvo ou da entrevista para poder tirar foto, pagam uma nota lá na hora, fora a tensão que aquilo ali traz. Então levem foto 5x5, não importa qual é o consulado que você está indo e se você está indo no Casvo. Leva, porque se não precisar, você não usa, mas você não vai querer precisar e não ter. Legal, Cris, perfeito. A gente já tá aqui com um tempo bastante considerável de live, mas eu queria que você respondesse uma última pergunta, que é, dentro da Move Vistos, a gente tem visto muita coisa, né? São muitos clientes que estão indo fazer entrevista, a gente tá com muitas aprovações lá de clientes que toparam gravar com a gente pra internet, que a gente vai soltando ao longo das próximas semanas, mas pro pessoal aqui pegar de bate-pronto, é óbvio que uma mentoria da Move é outra coisa, lá dentro as pessoas serão preparadas de uma forma diferente, mas para você poder dar elementos para as pessoas que vão assistir esse vídeo aqui, para que elas tenham um visto aprovado em 2024. O que você diria como as etapas mais importantes? No que essas pessoas devem prestar atenção para que em 2024 o visto americano delas seja aprovado? Bom, Oliver, eu não vou nem falar sobre a 10.160, que a gente já falou, que tem aquele papel do volante, que não pode estar errado, mas o que brilha mesmo, para quem vai aplicar o visto americano, são duas etapas. A primeira, a estratégia que você vai adotar na sua aplicação, e a segunda é a simulação da entrevista. Estratégia nada mais é do que aquilo que a gente falou logo no início da live, né? É entender o teu objetivo, que visto que você quer tirar, quanto tempo você quer ficar, qual é o teu perfil familiar, onde que você trabalha, quanto tempo você trabalha, quanto que você ganha, se você tem parente nos Estados Unidos ou não tem, quanto que você tem de reserva, quanto que você tem de grana, se você já tem visto americano, se você já passou pelos Estados Unidos anteriormente e várias outras coisas. Então, eu primeiro preciso entender essa tua realidade e, a partir daí, mapear o que é bom, o que é ruim, o que é bom, o que é ruim. E aí entender quais são os pontos bons que você vai levar, quais são os pontos bons que você vai tirar do caminho para não causar distração e estar preparado para lidar com os pontos negativos. Alguns deles você vai conseguir mitigar, outros você vai precisar tirar da frente, que é para que isso não afete negativamente a sua aplicação. Então, a estratégia envolve tudo isso, é você saber exatamente com total clareza qual que é a tua realidade para você poder explicar isso para o cônsul da melhor forma. O segundo momento é quando você pega essa estratégia e estressa ela para mais de 40 perguntas, que são as possíveis perguntas. Na Move nós temos essa estatística e os nossos clientes eles têm acesso a isso, né? Então, você saber exatamente como que você se prepara para eventuais perguntas do cônsul e para situações de confronto também, que estão cada vez mais comuns. Então, a simulação da entrevista, inclusive quem já viu o vídeo do canal da Move vai saber o que eu estou falando, é a mesma coisa que todo mundo elogia, porque a pessoa ela pega aquela estratégia, estressa a estratégia no final da mentoria, prepara para absolutamente tudo que pode acontecer e vai extremamente confiante, e por isso que os nossos clientes falam que eles não ficam nervosos na entrevista, porque eles passam por uma simulação de entrevista que é muito mais tensa do que a entrevista por si só. Então, isso tem feito toda a diferença. Na Move a gente tem essa mentoria completa que vai englobar tudo que você precisa para ter o teu visto americano aprovado. Então, nós vamos nos preocupar com a questão documental, óbvio, isso é super importante. Inclusive, se você tiver negativas, isso tem que ser analisado com muita criticidade, porque você precisa apresentar uma estratégia coerente para o cônsul. Não adianta você mudar totalmente a tua história, você precisa mostrar uma linha que se mantém ali de uma aplicação para outra, mas você vai ter apoio com a documentação e você vai ter apoio com a estratégia, você vai ter apoio com a simulação da entrevista. Fiquem tranquilos que se você quer ter um visto americano aprovado de estudante, de turismo, ou até se você quer fazer uma mudança de status ou extensão de status já dentro dos Estados Unidos, preencha o nosso link, porque eu garanto a vocês, eu garanto, isso é absolutamente inegável.
A metodologia que a gente criou é a que mais está funcionando no Brasil, porque nós temos clientes de todas as empresas, eles chegam com problemas, vêm até a gente e vários deles a gente consegue ajudar. Então, conte com a Move. Se você tem uma primeira aplicação, coloca toda a tua energia na primeira tentativa, porque isso aumenta demais a chance de sucesso. Mas se você já foi negado, entende que tem um monte de gente, inclusive no canal da Move tem entrevista com a Emerson, vai ter entrevista com a Carol e várias outras pessoas que já tiveram visto negado no passado e que aprovaram o visto americano com a ajuda da Move. Então, saiba que o nosso método tem funcionado demais e a gente pode te ajudar nessa aplicação. Sem dúvida, Cris. E aqui no canal muita gente já está aprovado com a Move, então eu fico bastante feliz, inclusive, de dizer para as pessoas que a gente está em Black Friday, então esse mês é uma possibilidade de você conseguir, se você quiser, fazer a mentoria da Move Vistos, que como o Cris já falou, não preciso repetir, é sem dúvida nenhuma a melhor mentoria do Brasil, a maneira de você conseguir maximizar a sua chance de aprovação com especialistas que de fato estão preocupados e focados em te ver com o seu visto americano aprovado. Então aproveita Black Friday, eu vou deixar um link aqui embaixo de uma live que a gente fez anunciando um desconto especial. Se esse vídeo já tiver saído, vai estar aparecendo aqui. Mas dá uma olhadinha, conversa com o time da Move Vistos, porque eu não tenho dúvidas de que você estará contratando a melhor mentoria de aprovação de vistos americanos do Brasil pelo melhor preço possível, considerando que a Move Vistos não dá descontos. Então, aproveitem, essa é uma chance realmente de você pagar mais barato para ter um serviço premium. Cris, para a gente finalizar, algum recado aí para o pessoal, cara? Com certeza, Oliver. Como você falou, a Move não é uma empresa daquelas que chega no final do mês e começa a fazer desconto para poder bater meta. Nosso preço hoje é muito barato perto do que a gente entrega, então desconto não é uma política da Move, isso é realmente especial aqui de Black Friday. Se você estiver assistindo isso na Black Friday, aproveita. Caso você já esteja convencido, você pode até clicar no link direto aqui do site da Move, preenche o formulário que rapidinho o time vai entrar em contato com você, vai te explicar tudo que você precisa saber para poder ter o seu visto americano aprovado com a gente, e aí você vai ter a nossa ajuda para, quem sabe, por que não, você daqui a pouco está comigo junto no canal da Move, contando a tua história de aprovação de visto americano. Amém, é isso aí. Deixa seu comentário com a sua pergunta para o próximo vídeo que eu vou fazer aqui com o Cris, respondendo perguntas sobre vistos. Deixa também o seu like se você gostou, se inscreve aí no canal, ative as notificações para você receber mais conteúdos como esse. Se inscreve no canal da Move, que está tudo aqui na descrição do vídeo. Tem também o link do formulário para você preencher e falar com o nosso time diretamente. Cris, muito obrigado pelo vídeo, ficou muito bom. Eu espero que nós possamos gravar de novo e te desejo um bom final de semana. A gente está gravando no final de semana, né? Pô, eu que te agradeço, cara. Valeu demais pelo convite. Vai ser bacana demais ver o feedback do pessoal e saber quais são as outras dúvidas que eles têm, né? Então, por favor, escrevam aqui. Cara, valeu pelo convite. Bom final de semana para você também. Valeu, Cris. Bom descanso. Valeu, pessoal. Um forte abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Show.